Eu sou Alexandra Vieira de Lacerda, sou professora da Universidade Federal de Campina Grande, resultado dos índices de aridez que se dá pela correlação de precipitação e evapotranspiração. Mas são marcadores geográficos que a gente entende, né, numa escala global, que tem um percentual geográfico bastante significativo, uma vez que a gente observa aí grandes relatórios, né, nos seus campos de atualização, nos apontando essa expressão geográfica bastante relevante das faixas de terras secas, que aí abrange um número percentual superior a 40%. Então, isso nos remota essa percepção da importância, da relevância dessas faixas de terras secas, para a gente estar discutindo, observando suas características biológicas e seus marcadores abióticos, para que a gente possa discutir o desenvolvimento pautado, é claro, nos princípios de sustentabilidade. Então, essas ordens, né, de faixas de terras secas, elas acontecem na África, na Ásia, na Austrália, na Europa, na América do Norte, na América do Sul, com expressões diferenciadas de percentuais, mas sempre com um marcador de presença. E um dos elementos que a gente vem nos colocando, nos pautando em termos de reflexão, que são áreas onde entradas e saídas dos sistemas naturais nos permite observar, dentro dessas grades de relações, uma pressão humana bastante significativa. Veja que o IPCC, no seu relatório publicado mais recentemente, ele vem colocando dentro dessas faixas de terras secas, né, a pressão humana, e vem colocando cenários. Esses cenários modulados, né, entram informações, é claro, de 2010, mas existem as projeções para 2050. Então, se a gente acompanha, na verdade, expressões gráficas como essa, a gente vê, né, aqui eu pontuei o semiárido, que a gente vai entrar nessas faixas de semiaridez, porque a gente vai puxar muito a questão do bioma caatinga. Então, veja que nessa projeção, aqui para 2050, a gente está tendo uma projeção com um fator de densidade humana bastante significativo. Então, evidentemente, se a gente tem sistemas naturais, onde a gente tem ainda um cenário de pouco conhecimento de questões estruturantes e funcionais desses sistemas naturais, com uma pressão muito grande, a gente já observa nesses cenários que a gente vai observando, né, perspectivas de crescentes impactos negativos nos sistemas naturais. E isso nos vai, né, tecendo elementos de preocupação e puxando a nossa discussão realmente para a relevância da gente estar olhando as faixas de terras secas e pensando nas estratégias de manejo, de gerenciamento, gestão de recursos naturais, para minimizar os impactos negativos e maximizar a ordem dos impactos positivos. Então, dentro dessa grade de reflexão, né, a gente vai observando, né, puxando a nossa ordem, a nossa fala para o Brasil. E o Brasil, ele tem, né, representações de faixas de terras secas quando nós discutimos o semiárido brasileiro. Dentro do semiárido brasileiro, a gente tem essa expressão geográfica, né, que a nova delimitação, que foi aí colocada pela SUDENE no final de 2017, a gente coloca esse novo espaço geográfico com essa expansão, né, numa ordem de já 1.262 municípios, tá? Então, ultrapassando aí, né, uma marca superior a 1 milhão de quilômetros quadrados, e aí, dentro das estimativas do IBGE, a gente tem, né, já se aproximando a 28 milhões de pessoas. Se a gente já pega a estimativa de 2018, a gente já vê um número superior a 28 milhões de pessoas. O que nos remonta, né, a esse gráfico anterior que eu coloquei, essa percepção dos fatores de densidades humanas nos sistemas naturais do semiárido, fazendo realmente pressões, principalmente na ordem de impactos negativos, que isso, é claro, vai reduzindo, vai simplificando os sistemas naturais, né, impactando negativamente recursos naturais, como a gente vai pontuar nessa minha fala. Então, dentro desse condicionante, a gente tem as faixas de semiaridez, onde a gente tem toda uma socioecologia muito bem ajustada a esses sistemas naturais, mas dentro do fator humano, evidentemente, a gente tem, né, os indicadores, tanto o índice de desenvolvimento, como as próprias distribuições do vetor econômico. A gente vê hoje, né, relatórios
do Banco do Nordeste apontando a estagnação. Se a gente olha, faz um olhar macro, né, para o espaço do semiárido brasileiro, a gente vê esse número significativo apontando para a estagnação. E uma das coisas que a gente lança para todos que estão presentes nessa sala virtual, compartilhando os conhecimentos, a gente lança esse desafio que nós precisamos, de forma definitiva, entender os espaços do semiárido e quais são os seus reais potenciais para a gente apostar num processo de desenvolvimento de forma correta. Então, nesse sentido, né, a gente vai apontando, né, as faixas de semiaridez no Brasil com essa sinalização de diversidade. Somos diversos nos marcadores biológicos, mas também nos marcadores abióticos dos sistemas que estão circunscritos nos espaços da semiaridez brasileiras. Então, nós temos variáveis tipos de vegetação, a gente tem condicionantes variáveis de tipos de solo, de textura, há tipos também diversos, né, com condicionantes de relevo, de topografia, então somos variáveis nos marcadores biológicos, mas também nos marcadores abióticos dos nossos sistemas. Então, qual é o nosso desafio atual? Entender, né, essa base, esses componentes que perfazem os sistemas naturais, para a gente traçar metas dentro da sustentabilidade, para a gente impulsionar esse desenvolvimento que é desejo de todos, tá? E esse desenvolvimento, ele tem sim que estar pautado nas dimensões dos vetores sociais, econômicos, mas nunca esquecendo da nossa responsabilidade ambiental em volta das faixas de terras secas do Brasil. Então, as características, entender as características, significa olhar para esse espaço, entendendo aí duas questões que a gente sempre pontua de forma muito recorrente. A gente precisa entender esses sistemas naturais considerando duas variáveis, né? A variabilidade espacial associada à variabilidade temporal. Então, espaço e tempo, muito importante para a gente lançar aí o nosso olhar para o semiárido. Então, quando a gente pega, por exemplo, marcadores no condicionante climático, porque o clima, ele é sim um determinador de presença e ausência de vida, não é só ele, é bem verdade, mas ele puxa muito esse condicionante de correlação com os elementos biológicos. Então, se a gente pega o clima e dentro do clima a gente pontua precipitação, a gente entende, através de imagens como essa que eu estou projetando para todos vocês, por que esse nosso ambiente ele tem essa característica da precipitação com variabilidade temporal da precipitação associado à variabilidade espacial. Então, vejam que essa projeção do Laboratório de Análise e Processamento de Imagens de Satélite, a gente pontuou aqui para vocês, né, essa série histórica começando de 1981 e aqui até 2016. Então, a gente vai observando, né, ao longo dos anos, né, os níveis de precipitação, o quanto eles são variáveis. Tá? Evidentemente, hoje, mais do que nunca, a gente está observando, né, esses vetores de variações espaciais, temporais, de clima, né, associado aí não só à precipitação, à temperatura, à umidade, a pressão, né, a umidade relativa, os níveis de temperatura ao nível do solo, ao nível do peito, enfim, todos esses marcadores climáticos com esse condicionante de variabilidade. Então, entender isso é importante para a gente olhar esses espaços da semiaridez, fazer os elementos de conexões com marcadores de recursos naturais, para aí sim a gente fazer propostas de manejos que permitam o uso de recursos naturais e baixar os níveis de exploração dos nossos espaços. Mas não é apenas esse marcador de variabilidade entre os anos. Se a gente pega o semiárido brasileiro e também tenta entender esse marcador de variações de precipitação dentro do ano, a gente vai observando características para entender o nosso perfil, a nossa resposta biológica dentro dos nossos próprios sistemas. Então, esse slide, ele nos dá esse desafio de observar por marca mensal, que, é claro, foi projetada como uma escala, né, de média de precipitação entre os períodos de 1982 e 2016, quais são essas médias que acontecem e que podem, sim, representar
mês de janeiro, fevereiro, março, abril, maio, e ir ao longo do ano entendendo esse comportamento, né, de precipitação, que é um elemento muito importante de entrada nos sistemas naturais que impulsiona o desenvolvimento biológico, tá? Então, entender esses padrões é muito importante dentro das escalas de proposta de desenvolvimento regional. E isso se dá, é claro, numa função temporal de análise. Então, dentro do semiárido brasileiro, evidentemente, a gente tem expressões de biomas que não é apenas o bioma caatinga. Veja que o bioma ele tem um marcador de um macroclima e de uma fitofisionomia, né, que se dá dentro de um padrão de uniformidade. Então, o semiárido brasileiro, a gente tem dentro das suas faixas de semiaridez, pegando além do bioma caatinga, que a gente está observando aqui nesse slide, que evidentemente ele predomina, mas a gente tem, além disso, manchas de cerrado, mata atlântica, então são unidades de biomas que estão presentes dentro dessa semiaridez e que, evidentemente, é importante que a gente possa entender dentro desses fatores de correlação. Então, bioma caatinga, né? As nossas florestas secas. Por onde eu passo, a oportunidade que a gente tem de falar, de referenciar, eu sempre mostro quanto é encantador o nosso bioma. Principalmente por elementos, né? Porque ao longo de um processo histórico de uso e ocupação, né, nós nos acostumamos muito a escutar as referências de um bioma, né, característica de pobreza, né, de fragilidade, e hoje a ciência ela vem se pautando dentro desse grande desafio. Qual é o nosso desafio? Lançar uma nova visão sobre o bioma caatinga. E essa visão, ela perpassa, sim, por potencialidades, que podem ser impulsoras de desenvolvimento regional. Então, entender esse bioma caatinga sob essa nova lente, essa nova ótica, ela é muito importante, porque a ciência, ela está trazendo conhecimentos muito novos, principalmente em relação à questão de resistência biológica. A gente pode não ter uma expressão, a biodiversidade, ela precisa sair dessa transição de a gente estar apenas olhando o aspecto quantitativo da biodiversidade. Precisamos olhar a questão qualitativa da biodiversidade. Aí entra o bioma caatinga com suas relevâncias biológicas, porque a gente fala de endemismo, a gente fala de fatores de resistência, de resiliência dos nossos sistemas. Então, precisamos entender isso, principalmente porque o bioma caatinga, né, a gente olhando dentro dessa grade de relações com as grandes regiões ecológicas do Brasil, ela é a quarta maior região ecológica do Brasil, tá? E dentro do ponto de vista geográfico, é evidente, ela tem isolamento, né, geográfico. Então, por isso que a gente tem, muitas vezes, a gente escuta muitas pessoas falarem, né? É um bioma único do Brasil. Do ponto de vista geográfico, sim, é um bioma único, né? Embora a gente não possa acreditar que 100% dos elementos biológicos estão, né, numa restrição geográfica. Não, a gente trabalha também com composição, com similaridade, né, das espécies, a gente sabe que tem espécies que ocorrem em outras regiões ecológicas. Mas aí é bom também ressaltar que a caatinga, ela tem as espécies endêmicas restritivas, tá? Então, 2 pontos importantes para a gente estar já aí iniciando nossas discussões em volta desse grande marcador de fitofisionomia que é o bioma caatinga. Então, considerando a sua expressão geográfica, a sua marca como a grande região ecológica, a gente tem aí um percentual representativo de 10,1%, né, do bioma caatinga, o que dá uma representação de 10,1% em relação ao território nacional, que é uma representação bastante significativa. Então, qual é a nossa mensagem, evidentemente, no dia de hoje, para vocês? Olhar o bioma caatinga significa dizer que a gente tem que observar um objetivo importantíssimo, que é compreender as características físicas e biológicas dos sistemas naturais e suas relações, tá? Então, não é apenas fazer levantamento, inventários em relação aos marcadores biológicos, é entender a nossa biologia, mas entender que os elementos biológicos estão nos espaços do bioma fazendo constantes relações, estão constantemente conectados.
Então, os elementos, os recursos naturais, eles precisam ser utilizados no sentido da gente entender essas relações, não quebrar essas relações, para não ter aí como resultante um grande número de impactos negativos, que infelizmente a gente tem observado exatamente porque a gente não está impulsionando esse objetivo que eu acabei de ler para vocês. Então, precisamos, evidentemente, né, trabalhar com os inventários, entender o que significa essa nossa biologia no espaço da semiaridez e do bioma caatinga, associado com os fatores de relações, porque aí a gente entende estrutura e funcionalidade dos sistemas. Então, olhar para essa grade de relações significa olhar para as paisagens entendendo uma coisa tão bonita do bioma caatinga que está nessa palavra chamada contraste. Tá? E esse contraste, ele é evidentemente reconhecido mediante os fatores de sazonalidade. Veja que eu estou mostrando aqui para vocês, compartilhando um slide, onde a gente tem no mesmo espaço, né? É a mesma área com resultantes, né? Com expressões diferenciadas, considerando o marcador de sazonalidade. Essa primeira imagem aqui, ela se reporta a um período chuvoso, e a segunda, a mesma área se reportando a um período seco. Então, somos contrastantes, né, em termos dos espaços da nossa ecologia, mas isso é positivo, tá? Diante do processo da ocupação da nossa história, a gente olhou muito para os espaços, para as conexões, as respostas, os sistemas naturais do ponto de vista negativo, mas isso não é negativo, a gente precisa lançar esse novo desafio, essa nova lente, essa nova leitura sobre o semiárido, entendendo isso como um elemento positivo, porque esses fatores de sazonalidade, eles têm resultado em elementos biológicos, em respostas biológicas, que são importantíssimos, inclusive na escala econômica. Mas não é apenas sistemas terrestres que têm comportamentos sazonais diferenciados. Se a gente pegar imagens como essa, né, dos nossos cursos d'água, que se configuram como intermitente, a gente vê um mesmo curso se comportando diferenciado dependendo da função de entradas de chuva. Então, essa imagem que eu trago para vocês, na sinalização do contraste, é uma mesma área, tá, que fica em São João do Cariri, tá, especificamente bem pertinho de onde, né, a nossa universidade, a gente tem esse prazer de estar compartilhando conhecimento. Então, São João do Cariri fica no Cariri paraibano, mais especificamente no Cariri oriental, e essas imagens de contrastes que eu trago para vocês, né, onde a gente tem essa primeira imagem aqui, onde a gente tem o rio Taperoá, né, com um fluxo contínuo de água, e a segunda imagem aqui já o rio, né, com sua expressão de fase seca. Então, a biologia, ela vai se ajustando mediante esses fatores de contraste. Entender isso é uma meta para a ciência, e é uma meta para a ciência também difundir para as pessoas que isso traz resultantes também boas, tá? Do ponto de vista biológico. Então, somos variáveis, somos diversos. Isso é a questão mais encantadora que a gente tem em relação ao nosso bioma. Vamos tirar só essa percepção que é tão difundida, né, de terras secas, rachadas, pessoas com um nível de pobreza. Isso tem? Claro que tem, tá? Isso não é ficção, mas também não é ficção os nossos potenciais. Vejam que todas essas imagens a gente lançou através de um livro que eu tive o prazer de publicar, Os Cílios das Águas, cuja meta era exatamente mostrar a importância, né, do nosso bioma caatinga. Tá? Enquanto florestas secas, mas as florestas secas, elas são sazonalmente secas, não é só seca, a gente tem períodos, né, de extrema beleza dentro dos ciclos chuvosos, mas também nós temos beleza, né, aí o desafio para vocês, temos beleza também no período seco, né, porque a expressão de resistência, né, de unidade de paisagem onde a vida se mantém viva, pulsante, né, e se mantendo até chegar a períodos mais favoráveis para desenvolvimento, tá? E aí essas unidades de paisagem, então, ratificando, somos diversos, somos belos, tá? E não é apenas os parâmetros mais abióticos dos próprios sistemas que são bonitos, né? A nossa expressão biológica é muito bonita na sua variação, na sua variabilidade, quer seja de base, de cadeia alimentar, de vegetação, da parte faunística, temos beleza, né, sendo retratada, sendo referenciada dentro do nosso bioma.
Então, em síntese, o que significa olhar, né, para esses componentes biológicos e abióticos? Significa enxergar as teias de conexão, que se processam no tempo e no espaço, e as resultantes se traduzem em diversidade de sistemas ecológicos. A nossa principal meta hoje de olhar biodiversidade é entender o conceito, mas esse conceito ele não é apenas variabilidade de formas de vida. Ele olha os organismos, olha a população, olha a comunidade, mas olha os ecossistemas, considerando os fatores de relação que existem dentro dos nossos espaços. Então, é entender, é respeitar essas teias de conexões que se processam no tempo e no espaço. Mas, infelizmente, nós estamos acompanhando com muita tristeza essas perdas que nós estamos tendo nos espaços do bioma Caatinga. Então, hoje nós estamos, mais do que nunca, vivenciando algo que, para quem trabalha com biologia da conservação, com a ecologia, é muito triste de se observar. Mas é fato, né? Quando olhamos os sistemas naturais, a gente vê um avanço agressivo desse termo tão preocupante que se chama simplificação ecológica. Então, o que significa essa simplificação ecológica? Estamos perdendo, né, a nossa biologia, mas estamos perdendo os habitats, tá? Hoje, se a gente observa os grandes relatórios internacionais, uma das principais perdas, né, de biodiversidade, ele está atrelado à perda de habitat. Então, o que nós estamos fazendo com os nossos espaços? Nós estamos impactando negativamente, simplificando esses ecossistemas e retirando esses impulsores de desenvolvimento regional. É isso que nós estamos fazendo, né? E é isso que a gente vai alertando as pessoas para a gente minimizar esses fatores de agressão. Todas essas imagens, elas fazem composição, né, de um período que eu tenho o prazer de estar lecionando na UFCG, desde 2010 até esse ano. Então, é uma composição de imagens do Cariri paraibano que a gente está frequentemente ressaltando as perdas da biodiversidade através da simplificação ecológica. E essa simplificação ecológica, ela vem sendo pontuada, né, dentro de relatórios e dentro de grandes portais de acesso aberto, como o próprio Map Biomas. Então, veja que o Map Biomas, né, em relação às nossas faixas de terra seca, ele vai modulando os cenários. Esse aqui, né, é pontuado através dos dados de 1985 a 2019, e a gente vai olhando esse quadrinho aqui, tá? Esse quadrinho, na verdade, ele vai, né, nos dando elementos para entender o fator natural associado com o fator antrópico. Então, a gente vê, né, dentro dessa definição de 1985, em termos de vegetação nativa. Então, a gente vê a linha, né, decrescendo, tá, e gerando uma forte preocupação. Porque o que é vegetação nativa? Às vezes, é um componente da biodiversidade. Mas vejam que durante a minha fala eu estou frequentemente me reportando às relações, às conexões. Veja que vegetação ela é uma sinalização de base de cadeia alimentar, mas que acima dessa base nós temos todos os outros elementos que a ela está intimamente interligados, tá? Então, então, observando esse gráfico, a gente vai observando essa descida, mas infelizmente a gente vai vendo o avanço das pastagens, um avanço mais suave da agricultura, mas o que vai mais nos preocupando é essa perda de base de cadeia alimentar, porque, evidentemente, perdendo essa base, a gente vai perdendo todos os elementos, né, que estão a ela atrelado. Então, dentro dessa ótica de expressão de contabilidade ambiental, porque a gente precisa definitivamente fazer esse exercício enquanto bioma Caatinga, tá? Então, dentro dessa ótica da contabilidade ambiental, a gente vai vendo essa perda da vegetação nativa e a gente vai observando nesse período, né, cerca de 30% de crescimento, né, da área de agropecuária, tá? Então, veja que são condicionantes que a gente vai repassando aqui, né, e fortalecendo esse campo de percepção, né, da nossa preocupação em relação às perdas desses marcadores que são muito importantes para o desenvolvimento da nossa região. Então, para esse período, o Map Bioma já coloca, né, uma perda líquida da vegetação em torno de 11%, tá certo? E isso não é nada bom.
Eu fiz para essa apresentação uma organização do slide, né, da expressão geográfica do bioma Caatinga, né, dentro desse período, né, de 1985 até 2019, tá? Então, quando a gente vai acompanhando, né, o nosso olhar em relação à projeção, né, temporal e espacial, a gente vai observando esses marcadores, né, de elevação dos vetores da agropecuária dentro do espaço do bioma Caatinga. Aqui eu vou melhorar um pouco a visualização para vocês, porque eu peguei, dentro desse bloco, né, temporal, e que tem a expressão espacial, eu peguei o ano de 1985, né, e o último que foi colocado, disposto pelo Mapa Biomas, de 2019. Então, a gente vê nitidamente o avanço, né, dessas áreas agropecuárias, tá certo? Então, a grande questão, né, algumas pessoas podem refletir, mas a gente precisa avançar porque a gente precisa de unidades produtivas. É bem verdade, mas a gente precisa fazer ordenamento territorial, trabalhando com os processos de zoneamento para a gente não perder, né, os grandes santuários ecológicos, que têm grandes elementos de biodiversidade, quer seja na sua expressão qualitativa ou quantitativa. Então, uma das coisas que a gente mais tem refletido é essa questão. Estamos, sim, perdendo referenciais de biodiversidade sem nem conhecer esses potenciais. Por isso que fazer planejamento, fazer manejo, fazer gerenciamento é tão importante dentro das funções de relações de uso e ocupação dos nossos espaços. Então, com uma sinalização de ratificação dessas perdas, a gente tem essa imagem aqui, né, que para mim está do lado esquerdo, a gente tem a projeção que foi feita pelo Mapa Biomas de 1985 a 2017, onde nós tínhamos uma perda líquida, né, da vegetação nativa de 8%. Veja que no novo dado que está dentro do portal, a gente tem, nessa projeção de 1985 a 2019, a gente já tem aí uma perda líquida de 11%. O que significa dizer isso? Significa dizer que nós estamos fazendo pressão, uma alta pressão, então intensidade, mas eu também estou falando da frequência, da velocidade dos fatores de relações negativas dentro do espaço. Então, estamos perdendo uma velocidade absurda. Então, alguém poderia, não, mas a gente perde, mas pode fazer recuperação. E aí eu pergunto a vocês, tem muito pouca gente. Será que tem muito pouca gente ou muita gente estudando regeneração natural? É fato, né? Tenho plena convicção que a grande maioria, se não 100% dessa sala concorda comigo, são poucos estudos de dinâmica de Caatinga. Tá? Então, como é que a gente pode predizer, né, funções de relações de renovação, de regeneração, numa velocidade se a gente mal estuda a estrutura dos sistemas naturais? Então, é fato, estamos perdendo numa velocidade bastante significativa. Então, quando a gente pontua isso, fica muito claro esses gráficos aqui, esse gráfico que a gente traz para vocês, de novo, nessa relação de expressão temporal, de 1985 a 2019. Então, quando a gente observa, né, as duas relações pontuadas, né, o fator natural e o fator antrópico, se a gente pega o ano de 1985, a gente vê que o antrópico está aqui, ó, o percentual 28,90. Antrópico, 36,91. Natural, 62,82. Então, estamos avançando. Será que nós vamos esperar chegar a um estado crítico para a gente dizer, agora a gente precisa parar essa pressão, a gente precisa reverter? Então, assim, a gente não precisa chegar a estados críticos, nós já estamos perdendo uma velocidade absurda. Os cenários estão sendo pontuados, os sistemas de alertas estão nos dizendo isso. E aí é tão provado isso que hoje a gente tem o Mapa Bioma Alertas, né, no cenário mais atual foi colocado isso. Exatamente, né, esse portal é dedicado exclusivamente ao tema de desmatamento em todos os biomas brasileiros. Tá? Aqui a gente vai trazer informações do bioma Caatinga. Então, aqui, esse sistema, ele nos permite ter acesso às informações, né, de novembro de 2018 até setembro de 2020, tá certo?
Então, o que foi que eu fiz aqui? Eu fiz uma organização dessa expressão do bioma, né, do bioma Caatinga, e aí eu peguei por ano. Peguei o ano de 2018, o ano de 2019 e o ano de 2020, tá? Essa base de dados, ela vai dando o total de alertas de desmatamento, tá certo? Do bioma, associado ao tamanho da área desmatada, e aqui traz um dado interessante, que é a velocidade média do alerta, que significa hectare dias, tá? Então, 2018 a gente tem, é claro, 2 meses, mas eu gostaria de chamar a atenção de vocês, todos vocês aqui, para os anos de 2019, né, e 2020. Veja que 2020 a gente não acabou, né? Então, aqui o programa nos permite calcular os dados até setembro de 2020, tá certo? E o que acontece nos nossos espaços de 2019 e 2020? É muito claro, tá? Para cada pontinho desse é uma unidade de alerta. Imediatamente, quando o nosso olhar é lançado para o bioma Caatinga, a gente vê algo diferenciado de 2019 e 2020. Fica muito claro, 2020, muito mais sinalização de alerta. Então, em 2019, nós tivemos a velocidade média, né? A gente teve, em termos de total de alerta, 549, e aqui, em termos de 2020, já 2080. A velocidade média no ano de 2019, em relação aos alertas, foi de 39. Em 2020, foi de 156. Novamente, a ratificação da velocidade dessas perdas, que tem nos assustado de forma bastante agressiva. E aí, especificamente em 2020, o que é que mais nos assusta, né, em termos dessa questão da perda biológica e a perda dos habitats das espécies? É que esse sistema de alerta já tem sinalizado, né, uma grande preocupação desses alertas nas unidades de conservação, certo? Então, o que isso quer dizer, na verdade, né? Isso nos remonta a essa preocupação, porque as unidades de conservação, elas têm, sim, né, grandes elementos impulsores quantitativos, né, de expressão biológica. Então, trabalhar com a proteção, a conservação é muito importante, tá? E o sistema de alerta já está sinalizando. Isso é aqui uma questão extremamente preocupante para a gente fazer reversão desse cenário, certo? Em 2020, né, nós também, me perdoe, foi publicado, mas são dados de 2019, mas 2020 nós temos a publicação do relatório anual do desmatamento do MAP Biomas, onde ele vai dando, né, o bioma, o foco, a incidência de alertas associado com as áreas, tá? E essa quarta grande unidade ecológica do Brasil, ela tem sido impactada pelo desmatamento, mas não apenas o desmatamento. Hoje nós estamos aí observando sistemas de alerta constante em relação às queimadas, certo? Algumas pessoas dizem, não, mas queimadas a gente tem até por um condicionante natural, é bem verdade, mas o que nós tanto estamos falando é que dentro do cenário atual a gente está tendo, né, esse fator de elevação, a intensidade, a frequência está sendo muito grande, tá certo? Principalmente na ordem humana provocada pelos seres humanos. Essa imagem aqui que eu coloquei para vocês é uma imagem que representa aqui, né, o mês de setembro, então a gente vê, né, a variação, o quantitativo, né, de números de focos de queimada. E isso, evidentemente, sinaliza nessa simplificação ecológica que, na verdade, compromete o desenvolvimento regional. O INPE nos dá essa possibilidade de olhar os dados, né, analisar e tentar pensar nos processos de reversão. Então, o INPE, ele tem um programa Queimadas, né, que aí ele vai nos dando essa possibilidade de analisar. Então, a gente observa o gráfico, né, que foi modulado para o dia 1º de janeiro de 2020 até o dia 3 de novembro de 2020. Então, a gente vê aqui o Brasil, ó, enquanto, né, a América do Sul, liderando, né, os números de focos de queimada, certo? E é claro, né, a Caatinga, o bioma Caatinga, porque a gente discute muito a Amazônia, o Pantanal, o Cerrado, mas não é só isso, a gente também tem o nosso bioma que está sofrendo muito, né, em relação a esses processos de perdas, colocando aí esse avanço, essa intensificação do número de queimada, principalmente em relação à questão humana.
Então, precisamos reverter. Como reverter? Uma das estratégias que tem sido muito trabalhada, né, ao longo do tempo é a questão da proteção através das unidades de conservação. Tá? Então, nós temos, em termos de Brasil, o Sistema Nacional de Unidades de Conservação, e hoje o Ministério do Meio Ambiente, né, ele tem um portal que nos dá muita informação em relação a essa questão, que serve para nos orientar, principalmente em termos, né, de políticas públicas, para nos conduzir a esse cenário de desenvolvimento nas várias regiões do Brasil. E a gente tem nesse portal do Ministério do Meio Ambiente o Cadastro Nacional de Unidades de Conservação. Tá? E aí a gente observa, né, dentro dessas categorias de proteção integral e de uso sustentável, né, esse marcador das unidades de conservação. Veja que os números que são expressos aqui, né, são números relacionados às esferas administrativas. Portanto, são as unidades de conservação no nível federal, estadual e municipal, certo? Dentro dessa ótica, né, das unidades de conservação, né, nesse portal do Cadastro Nacional de Unidades de Conservação, a gente tem, eu ressaltei, é claro, o bioma Caatinga, tá? Dentro dessas esferas, né, federal, estadual e municipal, a gente tem aqui o número de unidades de conservação em torno de 208, tá? O que perfaz aí, né, um percentual de 9,4%, certo? E aí, pegando o bioma Caatinga, a gente observa aqui, né, esse ressalto que, em termos de unidades de conservação federal, a gente tem 56,7%, né, desse número, estadual, 38,46%. Só que, dentro dessa relação de unidades de conservação, a gente traz, assim, várias reflexões que a gente precisa avançar na tentativa de dar maior eficiência às unidades de conservação. E uma das lacunas que a gente vem sempre refletindo, né, e tem uma preocupação muito significativa, é em relação aos condicionantes de plano de manejo, certo? Porque o que é o plano de manejo? É um instrumento que nos permite olhar o espaço e condicionar de forma correta o processo de uso e ocupação desse espaço. Então, se a gente olha dentro, né, desse Cadastro Nacional de Unidades de Conservação, se a gente olha a questão do plano de manejo, a gente vê que 91,8% não possuem plano de manejo. O que significa dizer isso? Significa dizer isso que a gente tem um travamento em relação, né, à potencialidade dessas unidades de conservação. Tá? Então, 91,8% nessas 3 esferas que eu acabei de colocar para vocês, não possuem o plano de manejo, certo? E dentro das relações das categorias, a gente observa que 71,15% está dentro da categoria de uso sustentável e 28,85% está dentro da categoria de proteção integral. Então, o maior peso, né, realmente ele está se referenciando ao uso sustentável, por isso, novamente, a gente tem colocado de forma bastante significativa. A gente precisa, né, na verdade, fazer com que as pessoas se conectem mais com a natureza, entrando nas unidades de conservação de forma correta. Por isso, a importância da gente estar, né, trabalhando com esse foco. E aí, numa expressão temporal, né, o Cadastro Nacional de Unidades de Conservação, ele vai nos dizendo, né, nos dando essa informação do número de unidades, mas também da área, da expressão da área numa função temporal. Isso aí vai abrindo um pouco a nossa cabeça em relação a onde potencializar mais as nossas, tá? Principalmente porque também nos dá a possibilidade de informar aqui, né, essa questão dentro das categorias, considerando unidades, mas considerando também as áreas de abrangências das unidades de conservação. Veja que nesse segundo bloco a gente tem as reservas particulares do patrimônio natural, com expressão quantitativas por unidade, né, bastante significativa, mas a gente tem as áreas de proteção ambiental com uma expressão, né, de número, mas também de área também bastante significativa, tá? Aqui, o cadastro nacional, por bioma, ele vai também nos dando a possibilidade de enxergar por estado o que está acontecendo no estado em termos das esferas de U6, tá? E aí vai nos dando essa possibilidade de número, mas também de espaço, o que para políticas públicas, pensando em biologia da conservação, é uma ferramenta muito importante.
Então, entendendo, né, que o nosso bioma, né, ele tem importância dos seus marcadores ecológicos, e aí dentro da sua ecologia, os seus marcadores, né, sociais, mas também biológicos, né, a gente tem o bioma como uma representação de uma das reservas da biosfera. Vejam que das 130 reservas da biosfera em 21 países da América Latina e do Caribe, né, o Brasil ele possui 7 reservas da biosfera. E entre essas 7, o bioma Caatinga, cujo ano de designação foi aí de 2001, né, e com revisões periódicas, e a última aconteceu em 2016. Então, temos relevâncias, né, relevância biológica, e precisamos trabalhar cada vez mais com o item da conservação para impulsionar desenvolvimento regional, tá? Então, é repensar, sair desse campo de visão, né, da degradação, e trabalhar definitivamente com a questão da sustentabilidade, tá? Então, é repensar, né? Então, dentro desse escopo do conhecimento, o que a gente precisa fazer, né? Reduzir a intensidade e a frequência da exploração desses elementos naturais e garantir uma coisa tão importante que é a renovação. Então, o que eu estou querendo dizer com isso? A gente precisa trabalhar nessas escalas de contabilidade ambiental, olhando, refletindo a biocapacidade dos sistemas naturais, para a gente ter um desenvolvimento, mas um desenvolvimento pautado nas dimensões dessa sustentabilidade. Então, é olhar os objetivos do desenvolvimento sustentável, tá? Mas dentro dessa grade de relação, é olhar para esses objetivos, enxergando, né, as esferas da vida como um elemento primário e de base. Precisamos ter a nossa matriz assegurada, tá? Enquanto elementos da biosfera, para impulsionar a qualidade de vida, pensando na sociedade, mas também na questão econômica, né? Alexandra, 5 minutos, viu? Tá certo. E aí onde eu ressalto a questão da conservação do nosso bioma Caatinga mais uma vez, tá? Então, essa conservação, ela perpassa por esses fatores naturais, ela é tentando enxergar, né, esse aspecto da contabilidade ambiental, mas numa sinalização de expressão quantitativa, ou seja, impulsionar desenvolvimento é importante, sem dúvida nenhuma, mas a gente precisa ter a expressão quantitativa das espécies. Por isso que alguns estudos hoje vai trabalhando com as categorias biológicas, mostrando o quantitativo, né, dessas classes biológicas associado em relação ao bioma caatinga com os fatores de endemismo, porque aí a gente entende os fatores de qualidade. E isso se perfaz em várias categorias, faunísticas, mas também na parte de base de cadeia alimentar, que é a parte de vegetação. Então, olhar conservação e desenvolvimento passando pelos fatores de expressão quantitativa e biológica. E hoje, vários portais nos dão a possibilidade de entender, né, esse fator de expressão quantitativa para a gente planejar o desenvolvimento regional. Então, o portal da biodiversidade nos traz esses registros de ocorrência, mostrando as categorias, os estados de conservação e o que acontece dentro das unidades de conservação. O CIB-BR é um outro portal muito importante que a gente tem colocado como um elemento importante de busca para o estado da arte e da biodiversidade brasileira e dos biomas, para impulsionar o desenvolvimento. Então, veja que dentro do portal a gente tem as espécies, mas a gente tem os condicionantes de registros de ocorrência. Então, precisamos trabalhar com a parte de biogeografia para entender, né, e maximizar os processos de planejamento de desenvolvimento regional. E o CIB-BR também nos traz a possibilidade de enxergar os status de conservação das espécies, para a gente entender que tem já populações altamente pressionadas, correndo fortes ameaças de entrar em processo de extinção. O Centro Nacional de Conservação da Flora é um outro portal de conhecimento que nos permite entender as correlações biológicas, né, e os vetores de ameaça. Então, o Centro Nacional da Conservação da Flora nos dá, né, a possibilidade de entender os marcadores biológicos que acontecem nos marcadores de bioma, considerando justificativas de relevâncias, notas taxonômicas, potencial de valor econômico, dados populacionais, distribuição, ecologia e ameaças, tá? E a gente consegue visualizar isso nos mapas com os registros de ocorrência. Então, isso ganha força para tudo isso que a gente está falando nessa tarde de hoje, em relação ao desenvolvimento regional.
Mas o Centro Nacional de Conservação da Flora também ele nos dá informação da pressão que nós estamos fazendo. E o interessante do Centro Nacional de Conservação da Flora é que ele vai alertando as perdas de habitats para a gente redirecionar o uso e reverter, né, os fatores de perda de desenvolvimento. Para o bioma Caatinga, a gente traz essa informação de pressão, a agricultura, extração, infraestrutura, desenvolvimento e o fogo, tá? Como elemento de perda. E dentro, né, dos potenciais, dos usos potenciais, a gente tem aí, né, esses elementos, principalmente com as espécies não ameaçadas e ameaçadas por potencial, tá? E a gente vê as ornamentais aí com uma grande preocupação associada aos bioativos, os madeireiros, principalmente os madeireiros, como a gente vai expor em uns segundinhos. E a gente também tem, para a impulsão de desenvolvimento regional, informações hoje sobre os alvos de uso sustentável do bioma Caatinga. Então, o CNIP, o Centro Nordestino de Informações sobre Planta, ele vai nos dando essa possibilidade de enxergar os alvos, mas aqui, novamente, eu sempre falo muito nessa questão. Enxergar as potencialidades é muito importante, mas a gente tem que estar associado aos trabalhos de ecologia de população dessas espécies. Porque enxergar, por exemplo, o potencial bioativo das espécies sem estudar a sua ecologia, pouco realmente faz com que a gente trabalhe com os verdadeiros objetivos do desenvolvimento sustentável. E, recentemente, nós temos as chamadas plantas para o futuro, tá? Essas são publicações mais recentes que a gente vai trazendo informação aqui para vocês e vai dizendo exatamente essa questão, né? Já são pontuadas as potencialidades de algumas espécies, mas a gente precisa muito, mas muito ainda desenvolver estudos de base de ecologia. Então, para essas plantas para o futuro, foi elaborado esse material para a região do Nordeste, né? E aí, extremamente afinado com a nossa fala do bioma Caatinga, e a gente vai vendo aqui, ó, os grupos de uso, alimentícia, aromática, fibrosas, forrageiras, madeireiras energéticas, medicinais, melíferas, oleaginosas e ceríferas e ornamentais. Então, dentro desse bloco, né, de grupos de uso, a gente já tem aqui algumas espécies que têm um maior peso em termos de potenciais. São só essas? Claro que não, né? Nós estamos avançando com o conhecimento. Então, no avanço do conhecimento, a gente vai cada vez mais, né, descobrindo os habitats e as espécies de referência. Mas vejam que dentro dessa sinalização, a gente tem aqui as forrageiras, com 36 espécies, as ornamentais com 28 e as alimentícias com 21. As medicinais é a quarta, com 19, tá certo? Então, a gente já tem essas grandes aí referências desses potenciais de algumas espécies. Nesse material, nós observamos, né, as espécies, o seu potencial, e dentro desse escopo do conhecimento, nos é dado informação sobre as características taxonômicas das espécies, é colocado a relações de distribuição geográfica, de habitat, de uso econômico atual, potencial, de partes usadas, de questões, aspectos ecológicos, agronômicos, civiculturais para o cultivo, propagação, experiências relevantes com a espécie, situação de conservação e perspectivas e recomendações. Então, é um estado da arte mais atualizado que a gente tem, e aí, novamente, a gente vai observando apenas ainda essa questão lacunar, né, de trabalhar ainda melhor a questão da biocapacidade, porque reconhecer os focos de potenciais está excelente, mas aí a gente precisa avançar nessa questão. Aqui eu vou passar mais rápido, porque são questões de expressões detalhadas de espécies por potencial, que a gente tem desenvolvido muitos estudos. Mas toda essa sinalização que eu estou apontando de potencialidade, novamente, fortaleço na minha fala, na minha reflexão, e é uma reflexão que tem como produto um exercício. Precisamos enxergar o desenvolvimento regional, olhando a base de recursos naturais, mas sem esquecer, né, das dimensões da sustentabilidade. Portanto, é olhar o fator econômico, social, ambiental e as interfaces, a socioeconomia, o socioambiental e a ecoeficiência. E, para isso, o nosso grupo está trabalhando, né, dentro desse estado da arte, o nosso grupo da ecologia, nós estamos trabalhando muito no semiárido brasileiro, olhando o bioma Caatinga, olhando os vetores da conservação, reversão da degradação, fazendo os estudos base, fazendo o caminhamento exploratório para entender
os ecossistemas, entender população, comunidades, interações e entender dinâmica, tá? Associado a todos os marcadores físicos, biológicos, e dentro dos biológicos, porque somos partes, o vetor humano como um condicionante imediato dentro dessas relações. Então, nosso grupo está trabalhando muito com esses condicionantes. Gostaria de agradecer, fortalecendo, apenas para finalizar, toda essa construção, né, de pensamentos, junto aqui com esse grupo maravilhoso. Então, veja, os impulsores de desenvolvimento regional, nós temos vários impulsores. Já estamos numa grade temporal, pesquisando, ressaltando, precisamos fazer muito mais. Mas enxergar isso, dar uma nova lente para o bioma Caatinga, enxergando suas potencialidades, perpassa pelos estudos da biocapacidade do nosso sistema, para aí sim a gente impulsionar o nosso desenvolvimento regional, que é tão desejado por todos. Muito obrigada.